Estamos aqui no segundo dia da jornada do campo à cidade. Começamos ontem falando com a minha mãe, falamos sobre provas rurais, sobre a vida dela no meio rural. E hoje eu quero apresentar a vocês o meu irmão, que já foi capa de 2 livros meus, homenageado, porque ele é uma pessoa que permaneceu no meio rural, é um agricultor porque gosta da profissão, se desenvolveu no meio rural. E é importante a gente falar um pouco do funcionamento da atividade rural hoje em dia. Nós temos realidades diferentes Brasil afora. E eu falo muitas vezes do meu irmão porque ele utiliza maquinário, ele produz soja, coisas que às vezes parece estranho para quem é de outras regiões, em que a realidade é de um agricultor familiar mais empobrecido. Então vou começar perguntando, Ricardo, tua vida no campo, conta pra gente tua trajetória desde pequeno. Não precisa falar da parte que tu não queria me levar junto para a roça? Bom, é a opção que nós tínhamos na época, né? Seguia trabalhando no lavoura, não gostava muito de estudar. E ninguém imaginava que a agricultura fosse chegar no ponto que está hoje, né? Com uma carroça e uma junta de boi, se transformar em equipamentos de precisão, em máquinas de alto desempenho e alta produtividade, né? Que qualquer agricultor, não importa o tamanho que seja, ele tem acesso hoje a produtividades enormes, que vai mexer na qualidade de vida dele em qualquer lugar desse país, não é uma exclusividade nossa aqui. E os últimos anos foi muito satisfatório a agricultura para nós pelo rendimento, pela produtividade, pela lucratividade. Passando hoje por um momento difícil, né, que é o custo de produção, incerteza de produtividade por causa do fator clima, que é uma coisa que nós não administramos, que é nosso grande pesadelo ainda hoje. E estamos aí tentando levar mais um sucessor, né, meu filho mais novo, para permanecer na atividade. Nós produzimos hoje tanto grãos, carne, a propriedade tem capacidade para isso, para produzir, e usando sempre a tecnologia que está à disposição hoje de todo agricultor, de todo ele, de norte a sul, e não importa o tamanho, de 1 hectare até 10 mil hectares, não é o tamanho da propriedade que faz o sucesso ou o fracasso, é a produtividade que se tem naquela área, né? Sabendo das dificuldades que hoje o mundo externo nos imprime de forma muito difícil, adubação, fertilizantes, combustíveis, que é o nosso grande pesadelo hoje, defensivos. Mas vamos tentar sobreviver mais essa, né? Teve um ano aí de seca também, com dificuldade, né? Porque às vezes quem olha de fora acha que é tudo beleza, mas tem suas dificuldades também, né? O ano passado que foi o ano difícil, né? Que nós não produzimos nada de soja, principalmente não foi soja e milho, foi praticamente zero, né? Uma das maiores secas que nós tivemos nos últimos 50 anos, esperamos que nunca mais volte, né? Mas sabemos também que quem trabalha nesse setor, que isso é possível acontecer logo adiante, se assim o clima desejar, né? Você utiliza maquinário. Às vezes quem olha de fora e não conhece a realidade acha que quem tem maquinário não precisa trabalhar aqui. A máquina faz tudo. Não. A máquina apenas faz o que o dono manda ela fazer, né? Ela não pensa sozinha, quem tem que pensar pela máquina é o dono dela, então um serviço mal feito, mesmo que seja feito por máquina, ela pode não te dar nenhum retorno. E um serviço bem feito sem máquina pode te dar um grande retorno, então a máquina apenas é um instrumento que nós temos que facilita, entre aspas, facilita o teu trabalho dia a dia, se tu usar ela bem, para isso que ela foi feita, né, bem usada. Se eu te perguntasse assim, se tu não tivesse máquina para produzir a mesma coisa, teria que ter empregados? Uns 30, acho. Uns 30 empregados? Que a máquina, desde que existe, substitui a mão de obra. Ela faz o que... Não só a máquina em si, a própria tecnologia hoje. Se tu pegar um defensivo, do tempo que nós usava enxada, tu pegar um defensivo hoje, você faz o que 10 pessoas fariam num dia, você faz em 15 minutos, né?
E a propriedade que nós temos hoje, ela é pequena e nessa mesma vivia 40 pessoas em cima, uns anos atrás. E sobreviviam bem, mas o intuito delas é a sobrevivência. O nosso hoje é qualidade de vida, né? Tem que ter retorno financeiro para nós manter uma qualidade que seja igual ou melhor que do pessoal que mora na cidade. Já pensou em sair do meio rural? Não. Eu prefiro levar coice de vaca do que de gente, né? Me diz uma coisa, que tu lembra da infância, de nós trabalhar na roça? Difícil, muito difícil. Não vejo ela hoje como uma possibilidade do que nós passamos, né? Não vejo pessoas aguentando o que nós aguentamos naquela época, né? Não há possibilidade, não há mão de obra, não há pessoas, não há espaço mais para esse tipo de agricultura, né? Hoje nós somos escravos da tal da produtividade, né? Tu precisa chegar numa escala produtiva para tu ser viável, para tu ter uma lucratividade, e isso é uma coisa que às vezes nos tira o sono, né? Se abandonou ao longo dos anos a rusticidade das plantas e se partiu para a produtividade, então elas são mais sensíveis, são mais delicadas, são mais exatas do que era na nossa época, né? Hoje ninguém mais cuida uma porca para criar leitão, né? Não. Tu lembra de fatos da infância, adolescência na roça, assim, alguma coisa que tu lembra assim, eu lembro que uma vez que aconteceu tal coisa? Para começar, não sempre colhia mal, né? Isso nunca se colhia bem ninguém, e todo mundo fazia a mesma coisa. Ninguém saía daquele trilho, todo mundo fazia exatamente igual. Plantavam uns pés de milho para depois tratar para os boi, para os porcos. Todo mundo não se tinha tecnologia na época, e também talvez não se procurasse, porque o objetivo da época era sobreviver, né? Não é, mas dificuldades é o que eu tenho de imaginação da infância. Dificuldades, não me lembro assim de coisas muito boas, não, em relação à agricultura, não. Época difícil, bem difícil. Uma coisa que eu acho que hoje talvez fosse diferente, nós estudava de noite para trabalhar de dia, né? Então nós trabalhava o dia inteiro na roça, ia para a aula de noite a pé, voltava a pé, 3 quilômetros, 2,5. Nós ia a pé, chegava no colégio, aí na última aula começava a chover, aí nós entregávamos os livros para os colegas, para não molhar, e vinha a pé embora. 11h30 da noite. Chegava em casa. Molhado, sujo. O pior era ir sujo, quando chovia no caminho, né? O pior é quando tu chega. Isso hoje chama-se de bullying, mas na época ninguém sabia o que era, né? Quando tu chegava na sala de aula com um cheiro de porco. Porque o porco, por mais que tu tomasse banho, ele não sai o cheiro. E aí tu chegava na sala de aula, daí tem um colono fedendo esterco de porco. Claro que tu sabia que era tu, né? Mas vai fazer o quê? Essa dificuldade, o agricultor naquela época ele era bastante, não vou dizer humilhado, mas ele era bastante desprezado pelo que ele fazia. Ele era sinônimo de sujeira, de pobreza, ele tinha vários aditivos que hoje não se aplica mais, né? Hoje ele tem um cara igual, tem advogados, médicos, hoje ele tem acesso à tecnologia que qualquer pessoa tem. Na época não, na época nem luz elétrica não tinha, né? Então, imagina, tomar banho de ducha, hoje tu tem um chuveiro que tu regula a temperatura que tu quer. Então tudo, ainda bem que isso chegou aqui. E o que eu sempre falo é justamente a minha inconformidade, é justamente quando os juízes, os julgadores, mesmo das juntas de recursos, enfim, não observam a realidade, não conhecem, não procuram saber, não procuram sequer calcular quanto é 10 toneladas de soja e quantas hectares precisa para 10 toneladas de soja. Então, enfim, a minha inconformidade é com o fato de não olharem para a realidade e não se preocuparem sequer
em buscar saber como as coisas funcionam. Isso é muito complicado, isso gera muito indeferimento, muito julgamento equivocado. Por isso, o recurso administrativo é sempre uma boa possibilidade, porque nas juntas de recursos, em geral, não digo sempre, mas em geral, não buscam, não olham de uma forma preconceituosa como muitas vezes o judiciário olha para o meio rural. Essa é uma diferença fundamental, por isso que eu sempre incentivo o recurso administrativo e esse é um dos pontos que eu quero explicar para vocês. Tu acha que o Pronaf foi uma coisa que ajudou em geral no meio rural? Muito, muito. A pessoa que inventou essa ferramenta, ele merece uma estátua muito bem feita. Esse programa ele absorveu, ele entendeu o que nós vinha passando. Nós tinha pequenas possibilidades contra grandes produtores que tinham grandes possibilidades. O Pronaf veio, ele separou, nos deu uma chance de progredir de uma forma impressionante. Ele foi uma ferramenta muito útil e muito produtiva para o pequeno agricultor. E segue sendo até hoje. Só que ele também precisa ser acompanhado de lucratividade, porque o Pronaf não é uma coisa gratuita, né? Ele precisa ser pago. Então, quando ele tem uma facilidade para um lado para tu acessar ele, precisa ter uma atividade que compense esse acesso, que pague essa conta. Não podemos pegar Pronaf para ficar devendo. Nós temos que pegar para culturas e atividades que nos deixam rentabilidade. Então, talvez o melhor plano de governo seja a rentabilidade da agricultura. Não precisaria nenhum tipo de outro benefício. Nós enfrentamos ao longo dos anos, além da discriminação da figura do agricultor, nós também temos uma discriminação em relação àquilo que ele produz. Porque se nós for avaliar bem, o início do dia sempre começa com a alimentação. Então, um país do nosso tamanho, nós ter pessoas passando fome, e de um ano atrás eu não poder produzir trigo porque ele não vale, não compensa, e no ano seguinte ele vale um absurdo, não interessa para ninguém, nem para quem produz, nem para quem consome. Então essa é a nossa grande dificuldade, que não existe uma política governamental ao longo dos anos que tenha uma segurança alimentar e de produção. Segurança para quem precisa se alimentar e para quem vai produzir. O livre mercado ele é ótimo, menos para as pessoas que têm dificuldade de produção, dificuldade de consumo. Por exemplo, o que aconteceu no país 2 anos atrás, de produtores de aves matar os pintinhos porque não tinha milho. Aí no ano seguinte o milho chegou num ponto que o produtor de milho não podia plantar. Então isso não interessa para ninguém. Não interessa nem para o governo, nem para as pessoas. Isso nós sentimos falta até hoje. Ao longo de todos esses anos que eu sou agricultor, nunca na história teve esse equilíbrio de consumo e produção. Sempre há um desequilíbrio. Aí tu pensa se no mercado vai ajustar. Claro que vai ajustar, só que o produtor ele não pode reagir no dia seguinte. Ele vai levar meio ano ou um ano para produzir o que está se pedindo. Então no momento que ele vai plantar, o produto não vale, ele não planta. Daqui 3 meses ele vale, mas daí já passou. Você vai poder plantar só no ano seguinte. Então se não tiver um plano de produção e de consumo no mínimo de 20, 30 anos, nós vamos sempre ser um país de grande exportação e de grande fome. Quando o produto vale muito, ele é exportado, e quando ele vale pouco, ele não é produzido. É simples assim. O agricultor está ficando esperto ou inteligente, que ele sempre devia ter sido, ele vai produzir aquilo que for bom para ele. E o consumidor vai poder consumir aquilo que ele vai conseguir comprar. Quando ele conseguir comprar, nós não podemos produzir, e quando nós podemos produzir, ele não vai conseguir comprar. Essa é a lei que está funcionando aqui há muitos anos. Se tu pudesse falar para um juiz quem é o agricultor, para ele entender um pouco melhor, o que tu diria? Em primeiro lugar, o país é muito grande para ter uma explicação. Aqui nós temos agricultores familiares que têm uma grande produtividade e são familiares. Eu acho que o juiz mesmo tem que estudar. No meu modo grosso de ver, ele tem que levantar a bunda da cadeira e ver quem é o agricultor.
parar de analisar as toneladas, olhar para o tipo de alimento que ele está produzindo, aonde que ele está produzindo, que tipo de situação ele vive, que tipo de situação econômica e social ele vive, ele convive. Ele precisa ver o agricultor como ele realmente é, produtor de alimentos dentro das suas capacidades, da sua área restrita e os direitos que ele tem. Basta conhecer ele, né? Basta conhecer. Bom, quero agradecer o meu irmão, e ele sabe do orgulho que eu tenho dele, né? Não é por nada que ele foi capa de 2 livros desenhados pela minha filha, então que ela também admira muito, enfim, toda a família admira muito a tua permanência no campo, a tua dedicação, enfim. E hoje, então, terminamos o 2º dia dessa jornada do campo à cidade. Isso está gravado, eu vou mostrar para a Liese.